que é o nosso Head de Data AI, que também vai fazer a parte de demonstração de algumas das nossas soluções para vocês tangibilizarem um pouco dos conceitos do que a gente aponta como o futuro da automação inteligente em Agentic Process Automation. A gente está trabalhando realmente na fronteira do conhecimento, definindo boas e melhores práticas e fazendo esse chamamento, né, para os líderes de processos, automação, para o time do COE de RPA, para revisitar a sua estratégia e de fato posicionar a sua estrutura, né, o seu movimento para essa nova demanda que é o uso de IA e a construção de agentes dentro do arcabouço de Robotic Process Automation. Né? Qualquer dúvida, enfim, qualquer questionamento vocês podem colocar no chat. Vai ter alguns momentos que eu vou parar aqui o nosso bate-papo para ouvir a percepção de vocês. A ideia, a expectativa é que a gente inicie agora, são 6h07, e a gente termina um pouquinho antes das 7, né? Oxalá vai ser uma sessão aí de aproximadamente 1 hora. Esse é o desafio, né, Genderson? Se deixasse, a gente ficaria até as 11 da noite. A gente consegue falar 3 horas, não consegue falar 5 minutos, mas a gente vai se aprofundando nos tópicos da melhor maneira. Eu vou compartilhar minha tela e a gente parte daí, tá bom? Uma pergunta: quem estava no RPA Congress? Quem viu a palestra, chegou a ver a versão de 30 minutos? O Zé Arthur chegou a ver, mais alguém? O Não, não, Gerson também. eu estava presente na feira, mas não consegui ver sua palestra porque estava expondo lá, Giba. Legal, Por legal. isso estou aqui hoje. Ótimo, ótimo, fico feliz. Legal. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma rápida apresentação institucional da Practia Publicis Sapient e explicar esse movimento, né, dessa nossa nova marca e desse nosso novo ecossistema, né? A Practia é e sempre foi referência em tecnologia na América Latina. A gente vem de uma história de 30 anos, né, em transformação digital, tecnologia. Iniciei as operações aqui no Brasil, hoje tenho essa cadeira na parte de estratégia e novos negócios. E há mais ou menos 2 anos a gente fez uma fusão com a Publicis Sapient, que é o braço de tecnologia da Publicis Media, né? Então, só para vocês entenderem um pouco da dimensão onde a gente está inserido, né? A Publicis Group, todo o nosso ecossistema, está presente em 64 países, temos mais de 100 mil colaboradores. Então, todos esses pontinhos que vocês veem aqui são escritórios onde a gente tem estrutura, né? O grupo é um ecossistema de tecnologia, mídia, dados, né? O braço de tecnologia tem sede nos Estados Unidos, tá? E tem 25 mil pessoas, então a gente sai aí para uma escala realmente global, né? E quando a gente olha especialmente, né, a América Latina, a gente está falando de mais ou menos 1.600 pessoas. Então, a Practia Publicis Sapient é, o, é a Publicis Sapient na América Latina, e o Brasil especialmente tem um foco, tem uma competência em automação inteligente para atender toda a região, né? Então a gente tem capacidade de desenvolvimento e de apoio a partir do Brasil para todas as regiões do globo, e dependendo da necessidade a gente conecta alguma prática de algum outro país utilizando nossos recursos nearshore, no México, na Costa Rica, até mesmo na Índia, tá? Mas hoje o Brasil é o núcleo responsável por tudo aquilo que é automação inteligente, IDP, a parte de RPA e também agora a Genentech Process Automation, tá? Então a gente está muito orgulhoso desse novo movimento, de ser uma empresa realmente com uma penetração global, e a gente pode ajudar as empresas, não só, obviamente, na parte de automação inteligente, mas toda a estratégia de transformação digital e tecnologia. Então, nós somos parceiros Salesforce, nós somos parceiros Microsoft, somos parceiros Google. A gente trabalha em desenvolvimento de software, migração e modernização de aplicações. Então, não só o contexto de automação inteligente faz parte agora do nosso DNA e das nossas competências, né? Quando a gente fala de automação inteligente, né, Intelligent Automation, novamente, né, o Brasil é o hub responsável pelo desenvolvimento dessas práticas para o mundo. A gente tem muito orgulho disso. A gente sempre foi referência, né, em definir boas e melhores práticas para automação inteligente de negócios, e isso se tangibiliza através
primeiramente, né? Das nossas parcerias. Nós somos parceiros Platinum, né, da Automation Anywhere, somos parceiros Platinum da UiPath, somos Gold Partner globais da Microsoft, somos parceiros Premier Google e também somos parceiros BotCity e RocketBot. Então a gente sempre vai conectar as melhores tecnologias com a melhor metodologia para entregar para vocês licenciamento, software e serviços da melhor forma. Então, a gente é agnóstico do ponto de vista de tecnologia, isso nos dá a flexibilidade para atender às necessidades das organizações da melhor maneira. Tá? Hoje, na região, a gente tem 800 desenvolvedores orientados à automação inteligente, né? Mais de 8 anos de expertise em automação e os principais cases do Brasil, inclusive os primeiros cases, né, de integração de IA generativa com RPA foram nossos, né, reconhecidos inclusive em premiações. Vale destacar, né, que especialmente Automation Anywhere e UiPath, na Automation Anywhere nós somos Verify Service Partner, então nós somos parceiros homologados para desenvolvimento Automation Anywhere e implementação de COI. Eles fazem uma auditoria, ou seja, a gente tem um nível de qualificação que a gente sabe utilizar o framework da Automation Anywhere para desenvolvimento das suas soluções, inclusive dos temas mais novos de agentes, e a UiPath também da mesma forma. Né? Nós já fomos escolhidos como parceiro do ano da UiPath. O ano passado nós fomos escolhidos como o parceiro mais inovador da Automation Anywhere na região. Então, de fato, a gente sempre toma com muita responsabilidade esse papel de difundir a cultura de automação inteligente usando as boas e melhores práticas. Muito bem, né? Eu sempre inicio as minhas conversas com esse slide porque acho que ele é um bom setup e ele explica o desafio que a gente vive nas organizações, né? E Janderson, por favor, me complemente também assim que você sentir que é necessário. A tecnologia ela não é mais um departamento, né? A tecnologia ela faz parte do dia a dia dos processos de negócio das organizações. Esse movimento é que a gente chama de transformação digital. É a descentralização das iniciativas de tecnologia. E isso parece trivial, mas envolve uma evolução do nível de competência e governança das organizações. A partir do momento que o orçamento de tecnologia fica pulverizado e a partir do momento que eu tenho demandas de tecnologia nas áreas de negócio, eu preciso desenvolver competências e eu preciso preparar a governança para conseguir escalar, né? Ou seja, um CMO que cuida da parte de marketing, um COO que cuida da parte de operações, qualquer C-level hoje e qualquer diretor de qualquer área de negócio tem que saber de tecnologia e faz seu planejamento estratégico local considerando tecnologia. A tecnologia ela é um backbone que permeia todos os processos. As empresas são, em essência, né, empresas de tecnologia, e esse movimento envolve desenvolvimento de competências, descentralização e internalização. Então a gente sabe desse contexto, né? Poxa, não vou falar com a consultoria, não vou falar com a prática, porque a gente tem uma tendência de internalizar. O nosso papel é ser, de fato, um agente acelerador para vocês desenvolverem boas e melhores práticas, né? E a gente vai encontrar o nosso espaço, seja no modelo consultivo, seja na estratégia, seja no desenvolvimento, tá? A consultoria ela tem que ser especializada, ela tem que ter competência e ela tem que criar valor, né? E a gente super entende esse movimento que está acontecendo nas organizações, especialmente no Brasil e na América Latina. E quando a gente fala de transformação digital, a gente tem dois grandes eixos, né? O primeiro eixo é a transformação digital do negócio, que é criar novas fontes de receita. Quando perguntam o que é inovação, né? E o que é uma transformação digital do negócio, a gente está falando em essência de trazer dinheiro novo. Então, toda vez que eu estou falando de trazer novos modelos de receita à organização, orientados ou premissados em tecnologia, eu estou falando de transformação digital do negócio. Então, eu vou criar uma, através de inovação aberta, uma startup que vai estar conectada, que é fundamentalmente tecnológica. Eu vou criar uma plataforma digital para os meus parceiros, clientes, e eu vou ofertar ali novas soluções e serviços. Do lado direito, a gente está falando de dinheiro novo. Tudo bem?
Mas o que acontece boa parte das vezes nas organizações é que o lado esquerdo fica negligenciado, que é a parte de otimização digital do negócio. Então, dado que eu tenho esse motor um, né, que é o meu dia a dia, que é a minha vaca leiteira, como é que eu consigo maximizar a margem, não gerar novas fontes de receita? Né? Como é que eu consigo reduzir custo? Como é que eu maximizo o ROI? E aí entra a automação inteligente. Né? A automação inteligente ela nasce dentro desse paradigma que é de fato maximizar a margem da operação existente, seja através da produtividade, seja através de homem-hora, seja através de redução de contratos, seja através de redução de custos. Mas essa parte da otimização de negócios é o que muda o jogo da segunda-feira. E aí a gente usa a prática de automação inteligente, tudo bem? Para que a gente consiga garantir a rentabilidade e garantir, de fato, a sustentabilidade do negócio. Né? Nenhuma organização existe sem ter esses dois pilares. Tá? A questão é que muitas vezes a gente investe energia e os times de tecnologia estão muito orientados ao trabalho do lado direito, sendo que a gente precisa de fato performar do lado esquerdo. E obviamente, né, a otimização digital do negócio não tem só automação de processos, né? Tem modernização de aplicações, tem a parte de integração do sistema legado, tem a parte de lift and shift de aplicações, tem de tudo. E esse é o nosso core na prática de automação inteligente, né? Utilizar tecnologia do ponto de vista estratégico para gerar mais margem ao negócio de vocês, redução de custo e rentabilidade e produtividade. E essa parte é especialmente desafiadora, porque quando eu estou falando de gerar dinheiro novo, né, novos modelos de negócio, eu tenho uma folha em branco. Né? Então você tem que criar esse novo paradigma, que tem os seus desafios. Né? Normalmente é um ecossistema um pouquinho apartado, você trabalha, né, frente de inovação, você tem um investimento ali de certo risco, mas é um ecossistema apartado. Né? O desafio do lado esquerdo é eu não tenho uma folha em branco. Né? Eu tenho a realidade material do dia a dia dos processos com todo um histórico e legados. Né? Então, existe uma complexidade quando a gente vai falar principalmente da parte de automação de negócios que eu tenho uma herança, né, que às vezes é uma herança maldita, que faz com que seja muito desafiador, né? Ah, você tem uma herança maldita porque não existe um orçamento para tecnologia, existe uma herança maldita porque os processos não são robustos, e às vezes é difícil identificar quais são as alavancas que criam de fato valor, né? E a gente vai fazer aqui uma análise crítica do que foi a jornada de automação até o momento. Quando a gente fala de chegar ao nível de maturidade das organizações, esse é o nosso papel, né? O nosso papel é fazer com que vocês cortem caminhos e que essa jornada seja o mais fluida e rápida possível. Né? O nosso papel é que vocês tenham alto grau de maturidade num curto espaço de tempo, com boas e melhores práticas. Né? Esse é o papel de uma consultoria. E essa jornada, ela parte de uma boa definição de processos, uma boa digitalização, automações pontuais, automações transacionais, integração de múltiplas tecnologias. E o estado da arte era a hiperautomação, né? Um robô para cada pessoa, usar process mining, IDP, RPA. Era o que a gente estava apontando, que era o ponto de vista da Gartner, né, do que era uma empresa inteligente, né? Mas o paradigma aqui, ele não estava setado dentro de linguagem conversacional. A gente ainda estava falando do ápice do drag and drop, né, do low code, ainda não do no code, e baseado nas regras de RPA, com baixa flexibilidade. Né? Então, o máximo que a gente podia alcançar ainda tinha um teto muito baixo para as demandas. Ou seja, se eu automatizasse tudo que poderia ser automatizado com RPA, ainda ia faltar um monte de coisa que não poderia ser automatizada. Ou porque são muito pequenas e são difíceis de serem automatizadas porque são muito circunstanciais, ou por outro lado, porque são complexas demais. Né? E aí a gente desbloqueou um novo nível, né? Que é o nível do Agentic Process Automation, que é a nossa prática de automação inteligente, que novamente reforço, somos protagonistas. O que a OpenAI fez em 2022, ao lançar o Chat GPT para o mercado, colocando na mão do usuário um terminal de linguagem natural baseado em LLMs com IA generativa,
toda essa sopa de letrinhas que era novidade à época e a gente já consegue interpretar melhor, foi revolucionário, porque criou uma pressão enorme nas áreas de tecnologia. Peraí, como essa solução gratuita tem uma capacidade de cognição e de resposta e de interpretação do meu contexto e o meu chatbot do banco não funciona? O meu chatbot do banco é burro, né? Os meus canais de atendimento são todos truncados, né? Eu faço atendimento via WhatsApp, eu faço atendimento via site e eu continuo sendo notificado pelo WhatsApp. Você percebe que é uma coxa de retalhos, né? Então, a gente não pode subestimar que a OpenAI fez um movimento de fato, de criar um novo mercado dentro desse segmento de IA, né? E fez uma disrupção, né? O conceito de disrupção dentro da inovação, ele é bem característico. A gente usa a disrupção como se fosse qualquer coisa, né? Ah, isso aqui é disruptivo, como se fosse uma inovação grande, né? Mas o Clayton Christensen, que definiu esse modelo, né, de inovação disruptiva, ele conceitua muito bem. É uma empresa que resolve um problema muito específico que outras empresas não são capazes de resolver, e a partir desse problema que ela resolve, ela cria um novo mercado e toma os mercados pré-existentes, né? Então, o que a OpenAI fez foi abrir a porteira para aumentar essa pressão das áreas de negócio sobre a área de tecnologia. Então, se o RPA já gerava pressão, porque criava essa sensação que era fácil, que era barato, que era execuível e que eu não faço só porque eu não quero, agora a IA generativa criou uma pressão ordens de grandeza maior, né? E aí todo mundo começou a correr nessa direção e a gente está sentindo essa pressão de precisamos ter agentes. E obviamente, né, nesse hype cycle vai ter muito erro, né? A IA generativa, né, os Large Language Models com modelo de Transformers e aí desenvolvimento do protocolo MCP e tantas coisas mais que estão surgindo, revoluciona tudo, porque muda o ciclo de desenvolvimento, inclusive para empresas de baixa maturidade, né? E esse é um ponto muito importante. Se você está aqui nos acompanhando, se você não surfou a onda do RPA, não tem problema. Você consegue fazer o que a gente chama de leapfrog, né, que é um salto, e você consegue partir de agora, né, ter um alto grau de maturidade para a sua automação inteligente, né? E a gente percebe que a gente tinha a sensação que todo mundo tinha navegado no RPA, né? Em parte é verdade, mas tem muitas empresas que de fato ficaram fora dessa onda, e a boa notícia é que você pode surfar utilizando, né, as soluções novas e começar com o pé direito. Isso a gente está postulando, né? E a gente. Isso aqui é uma tese minha, tá? Então, a Pract adotou e a gente tem adotado isso como modelo mental, mas a gente está iniciando a terceira onda de automação, tá? O RPA tradicional ele começou e terminou, né, nos anos 2000, as primeiras ferramentas. Você tem a Layable Prism, o iPath Automation sendo referência no drag and drop. A Microsoft depois lança o Flow, que vira Power Automate, que vira Power Platform. Você tem a WDG, que depois é comprada pela IBM. O RPA 1.0 foi: existe a possibilidade de você fazer automação via UI, User Interface, tá? E a gente teve alguns casos de uso bastante interessantes, né? Utilizando o low code, que foi sendo cada vez mais robusto. Depois a gente começou a onda do RPA 2.0, que era o conceito de estruture o seu COI, comece a fazer de democratização, crie citizen developers, comece a utilizar process mining, task mining, começa a emergir a prática de DP, OCR. Essa segunda onda, que é a hiperautomação, ela não terminou. Ou seja, muitas empresas não conseguiram chegar na hiperautomação, né? Que é cada pessoa com um robô e automatize tudo que pode ser automatizado no paradigma de regras de negócio bem definidas. E por que que a gente não conseguiu? Entre várias coisas, porque a gente não abraçou boas práticas, porque a gente subestimou a complexidade da automação, porque a gente não desenvolveu de uma forma apropriada, a gente não seguiu as boas práticas de discovery ativo, e existem também os custos envolvidos, que era muitas vezes oculto, né? Então você desenvolvia uma automação para reduzir um FTE, só que você tinha que colocar uma pessoa em sustentação. Então o custo não reduziu, né? Além do custo de licenciamento, que em dólar
é muito impeditivo para você fazer trabalhos de democratização efetivos, né? Talvez nessa segunda onda aqui, quem tenha sido mais competente em democratização, a ver, porque também tem custos ocultos de licença premium, foi a Microsoft, né? O Power Automate se prestou aí a um bom trabalho de possibilitar, até pela escala, trabalho de democratização. Mas mal terminamos a segunda onda, já começamos a terceira, né? Ou seja, a IA tomou de assalto as discussões. É, a gente tem um ótimo relacionamento com o IPF Automation Anywhere, Blue Prism, e se você entrar no site deles, eles não falam mais de RPA, né? É uma palavra, né? O Valdemort, né? Você não pode citar o nome, né? Agora é Agentic AI e Agentic Process Automation, porque é um novo posicionamento que faz sentido para essas plataformas e elas estão evoluindo e tem um roadmap muito robusto para a construção de agentes, tá? Então, já antecipando aqui, a gente tem total capacidade hoje de construir agentes sobre as plataformas. Obviamente, tem um pacote de licenciamento específico e nós, através desses parceiros, conseguimos investimento, inclusive, para fazer provas de conceito, tá? Então, nos envolvam nas discussões, porque tanto o IPF como a Automation, especialmente, tem colocado serviços, né, subsidiados de alguma forma para a gente criar agentes, né, e possibilitar, a apresentação dessas soluções, obviamente com posterior licenciamento. O que que muda, né, com o advento dos agentes, né? Absolutamente tudo. Você não tem mais o conceito de PDD, SDD, você não tem mais o conceito de bot attended, bot unattended. Você introduz um conceito que é LLM, você tem alinhamento de modelo, você tem guardrail, você tem múltiplos agentes. Essa integração a gente chama de Agentic Process Automation. Tá? Então, para explicar o termo, né? Agentic Process Automation é um guarda-chuva que conecta várias tecnologias para que a gente consiga fazer automação inteligente, agora incluindo IA e agentes de IA. Tá? O RPA não morreu. Né? No ano passado eu apresentei, né, e fiz a palestra, né? O RPA está morto. E obviamente é uma grande brincadeira. Vão ter casos de uso que continua fazendo sentido utilizar RPA via UI, continua utilizando força bruta, né? E para outras coisas a gente continua fazendo agentes. A questão é que com agentes é outro ciclo de desenvolvimento. Tá? Além disso, quando a gente está falando de agentes, a gente começa a discutir coisas que são criações de novos processos. O RPA ele estava muito pautado em melhoria do as-is. Eu tenho um as-is, eu automatizo o as-is e eu tenho um to-be automatizado, né? PDD, SDD, automação. Com agentes, eu posso estar criando uma força de trabalho digital que nem existia. Né? Então, dentro do universo de agentes, às vezes você não tem nem o as-is. Você vai criar, né, um exército digital, um agente para um determinado fim que hoje os humanos não conseguem fazer. Então, o potencial criativo aqui é ilimitado. Né? Então, qual é o ponto? O discovery que vocês faziam não funciona. Porque o discovery ele vai perguntar qual é o processo. Né? A documentação já não serve. Né? O COI de sustentação já não serve porque ele não discute LLM. Nós não estamos prontos e o COI de automação não está pronto para a construção de agentes. E o nosso papel é permitir que vocês estejam prontos, definindo boas e melhores práticas e revisitando todo esse ciclo de desenvolvimento. Né? E isso é bom, tá? Isso é bom porque o volume de demandas é muito maior. Tá? O que a gente tem postulado e a nossa tese é que o COI de automação tem que se preparar para esse novo movimento, porque, como eu costumo dizer, né, a área que não cresce morre. E os COIs ficaram excessivamente operacionais. E uma forma de vocês crescerem em orçamento, em equipe, em relevância, é abraçarem a Agentic Process Automation o quanto antes. Mas, se a gente não começar a fazer piloto muito rapidamente, se a gente não começar a replanejar a estrutura do COI hoje, objetivamente, tá? Vocês vão ficar para trás. O COI de dados vai tomar isso, o COI de A vai tomar isso, as áreas de negócio vão tomar isso. Tá? Guardem essa frase, né? A área que não cresce morre. Isso gera uma pressão para que vocês se planejem de uma forma adequada para os próximos passos. Qual é a tendência, né? Que os agentes fiquem cada vez mais inteligentes, fiquem cada vez mais autônomos e que a gente vá, ao longo do tempo, reduzindo a necessidade de uso do RPA, tá? Mas ele continua tendo espaço específico para determinadas aplicações, assim como IDP,
assim como chatbot, assim como aplicativos, assim como outras soluções, fazem parte desse arcabouço Agentic Process Automation, tá? Agentic Process Automation é multitecnológico, porque tem o paradigma de agentes e o paradigma da automação tradicional, e é multiplataforma, né? Nenhuma organização vai evoluir a sua prática de Agentic Process Automation com uma ferramenta só. Tá? Então, já se preparem para esse desafio de governança multiplataforma. Você vai ter open source, você vai ter ferramentas líderes de mercado como o iPath Automation Anywhere, você vai ter algumas ferramentas especialistas, né? Muitos clientes você vai ter desenvolvimento em Python utilizando protocolos como ADK, Agent to Agent, você vai ter RPA tradicional com o iPath, você vai ter agentes orquestrados dentro de o iPath Automation Anywhere, você vai ter RPA com IA, né? Você vai ter trabalho de alinhamento com o modelo, você vai ter N8N, Creo AI, todas essas ferramentas trabalhando juntas, tá? Claro que tem um trabalho de curadoria, tá? Tem um trabalho de curadoria, você não precisa ter 200 ferramentas, mas você precisa ter 4, 5 ferramentas muito boas, tá? Então esqueçam o paradigma de uma ferramenta faz tudo, por mais que as ferramentas vão permitir isso, vão prometer isso para vocês, até por uma questão de vocês negociarem, né, e não criarem uma relação de dependência, é prudente que vocês façam uma boa escolha de ferramentas e a gente faz esse trabalho de vendor selection, de ajudar vocês a escolherem as melhores ferramentas e melhores soluções. Esse é o nosso papel. Para explicar, né, o que está dentro de Agentic Process Automation? O RPA tradicional, o RPA mais IA, copilotos de IA, seja Copilot, né, da Microsoft, seja Gemini, seja GPT, sejam copilotos personalizados com RAG e contextos específicos e agentes de IA. Tá? Então, tudo isso está dentro de Agentic Process Automation. Esse é o grande guarda-chuva, como eu mencionei. Tá? Não podemos diminuir o impacto da IA. Então, o que aconteceu, pessoal, e é o que vocês estão percebendo, é mais ou menos isso, né? A serpente engoliu o elefante e RPA virou APA, tá? Mas não é somente a IA comendo RPA, né? O RPA ainda está lá dentro, né? E essa integração de todas essas soluções é o que a gente chama de Agentic Process Automation. Isso, repito, exige uma disciplina e um planejamento para a evolução do COI. Tá? E nós já temos um modelo de evolução do COI para APA, tudo bem? E a gente já tem feito isso em alguns clientes, que é pegar o COI atual, fazer um diagnóstico, criar um roadmap de evolução e preparar o COI para esse novo momento. Reforço, o COI de automação não está preparado e não tem as habilidades, competências, framework, metodologias, ferramentas suficientes para endereçar esse novo momento. Até porque é outro bicho. Novamente, em alguns casos, agentes não têm ESIS. Aí, se você for fazer um discovery no paradigma atual, você não vai capturar aquilo que realmente são as alavancas de valor. Então, novamente, o jogo mudou drasticamente. Tudo bem até aqui? Vou fazer uma pequena pausa para comentários e reflexões. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Na verdade, eu parei para tomar café. Mas está fazendo sentido para vocês esse preâmbulo, esse resumo da ópera, da para onde a gente está indo? Poxa, Giba, tô ficando ansioso. Você tá, né, aumentando o nível de ansiedade. Você tá colocando pressão. Sim, estamos atrasados, tá? Objetivamente estamos atrasados e a gente precisa evoluir nessa direção. Tudo bem? Vamos lá. A melhor forma da gente prever o futuro é olhando para o passado, certo? Fomos bem com o RPA? Não, ok? Ah, se você pega o relatório da UI, né, que apontava que 60% das iniciativas de automação falharam, e do nosso histórico, houve muita negligência com base em acesso a boas práticas. Ah, RPA não é software, RPA não precisa de boas práticas, RPA não precisa de documentação, promete para a área de negócios mundos e fundos que vai entregar um robozinho em 2 dias, que democratização é fácil, que todo mundo consegue mexer com drag and drop, que a gente vai gerar 200 FTE de ganho. Fora online, o resultado com RPA
foi abaixo do esperado. Tudo bem? Por quê? Por isso tudo. Não usamos boas práticas, não fizemos bons alinhamentos, não usamos, demoramos para acessar boas práticas de desenvolvimento, prometemos mais do que podemos comprar, não fizemos discovery ativo, ficamos reativos, escolhemos mal ferramentas, né? Escolhemos maus parceiros, tá? O que foi feito é muito triste, né? Parceiros de tecnologia, concorrentes nossos, oferecendo júniores no lugar de sêniores, cobrando caro para entregar pouco, tá? Então, é muito triste e realmente foi um resultado aquém das expectativas, tá? Essa aqui é uma reportagem de 2021 que saiu da Forbes a partir de um relatório da própria Gartner junto com a UI, tá? E quando a gente pega os nossos relatórios, quando a gente faz assessment a clientes, de fato, RPA entregou menos que deveria. E também por uma questão da tecnologia, né? Quantos processos das empresas têm regras de negócio claros, têm estabilidade, têm entradas e saídas bem definidas? O máximo de RPA, o teto de RPA estava abaixo do que a gente gostaria para ter uma organização full automated. Tudo bem? Por mais que a gente prometesse isso. Cena dos próximos capítulos, né? Isso aqui é da semana passada. Da mesma Forbes, pegando o relatório da Gartner. Tudo bem? Então, peguei a reportagem de 2021 e estou trazendo aqui a reportagem da semana passada. 40% dos projetos com agentes de IA serão cancelados até 2027, aponta a Gartner. Obviamente, né? Capitão óbvio aqui, o Hype Cycle vai ter muita coisa cancelada, mas o ponto de atenção aqui é: nós vamos cometer os mesmos erros? A gente está tendo uma oportunidade de ouro, que é revisitar a estratégia de automação. Líderes COI, vocês estão tendo a oportunidade de repensar a estratégia para ser mais relevante ao negócio, criar mais valor, agora com um teto mais alto, podendo fazer mais. Será que a gente vai errar da mesma forma? Vamos negligenciar boas práticas, vamos contratar fornecedor que não faz o ó com copo, vamos escolher mal ferramenta, vamos prometer e não vamos fazer, não vamos pilotar, não vamos. Então, o meu alerta aqui, pessoal, é, por favor, não vamos cometer os mesmos erros, né? Vamos acessar os erros do passado para criar boas e melhores práticas, tá? E isso se dá através, né, desse tipo de discussão que precisa ser muito transparente. E eu não estou advogando somente em favor da prática Publicis Sapient, mas que vocês façam boas escolhas e façam um bom trabalho de planejamento, tá? E novamente, a minha estratégia é internalizar. Ótimo. Contrate uma consultoria para fazer a consultoria do seu plano de internalização, né? Converse com os especialistas, né? Não tenta fazer tudo sozinho quando você pode, de fato, ganhar, né, em termos de velocidade. O que esse novo cenário aponta, tá? E o que a gente já está vivendo nas empresas? Primeiro, é multiplataforma, tá? Você tem que ter uma ferramenta líder de mercado, né, que vem do RPA tradicional, o IPF, Automation Anywhere, que já tem fortes evoluções, né? Você tem a UiPath com o Maestro, que é uma solução espetacular. Você tem Automation Anywhere, né, que tem o Process Reasoning Engineering, tem o Copilot Studio deles também. A própria Microsoft também agora evoluiu, né, com o Copilot Studio. Escolha uma ferramenta boa, mas tem opções de ferramentas no open source e para processos específicos. Faça esse bom trabalho de curadoria, tá? E defina um modelo de governança e orquestração unificado. Tá? Isso vai ser fundamental. 2. Tem a possibilidade de crescer open source, tá? Eventualmente essas plataformas elas vão ter restrições em termos de licenciamento. A gente tem uma questão da dolarização, né? Se você coloca toda a sua cesta no único, né? Toda a sua aposta numa única cesta de ovos é um risco, tá? E a gente percebe que o open source, através da IA, criando uma interface conversacional por linguagem natural, reduz muito o atrito. Então, de fato, a gente vai ter o no code, que por trás é code. É o tal do vibe coding, né, que o pessoal abomina, né? Mas a Lovable,
É a ferramenta referência hoje e a ferramenta que teve o maior crescimento em termos de ARR num curto espaço de tempo. Chegou a 100 milhões de ARR já, de dólares. Então, sim, escolher boas ferramentas para suporte ao ciclo de desenvolvimento e com os hyperscalers Google, Microsoft e AWS, definir, né, uma curadoria de soluções, LLMs, agentes, para vocês poderem crescer sem custo fixo. Tá? Evitem o custo fixo do lock-in. Os COIs precisam conversar. Tá? Você tem o COI de automação, você tem o COI de Data AI, ou o COI de dados, e você tem o COI de IA que está se formando. Primeiro, a gente tem o modelo do COI de IA, né, usando as bases da ISO 42000, a gente tem um modelo de implementação e democratização de IA, mas precisa ter esse papo do café. O COI de dados, o COI de inteligência artificial, time de segurança da informação e o COI de automação precisa tomar um café junto e definir papéis e responsabilidades. Tudo bem, alinhamento de modelo, guardrails, acesso, desenvolvimento de agente, sustentação. Quem fica com o quê? Tá? Me parece que tá um Game of Thrones velado. Né? Ninguém conversa, você começa a ter movimentos de construção de agentes de todas essas frentes e a gente vai bater cabeça. Então, tenham essa conversa séria. É melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo o resto da vida. Né? Ah, tomem café com os COIs e definam papéis e responsabilidades. E talvez seja um modelo de COI integrado, talvez seja um modelo de COI federado dentro dessas 3 responsabilidades. Cada caso vai ser um caso, a gente consegue apoiar nessa discussão. Precisa ser desenvolvida boas práticas de desenvolvimento. Esquece PDD, esquece SDD. Né? Quem navegou bem vai navegar melhor, mas desenvolver agentes é outra coisa. Primeiro que não é um agente, né? O pessoal tenta fazer um agente especialista, o Robson vai, o Janderson vai comentar, né, Janderson? O pessoal tenta fazer um agente com múltiplas skills. E o que a gente vai mostrar para vocês é que tem que ter múltiplos agentes especialistas. Né? Então essa estratégia de construção de agentes ela não é trivial, ela é muito nova, né, para todo mundo. Então é necessário sentar e definir o ciclo de desenvolvimento de agentes. Como é que identifica, como é que documenta, como é que desenvolve, como é que sustenta, como é que mantém, como é que faz os planos de contenção. Para isso, nós, da Practia Publicis Sapient, já temos um acelerador de desenvolvimento, tá? Que é a solução que o Janderson vai apresentar para vocês, que é o Agent of Agents. Nós temos uma IA com múltiplos agentes que ajuda a construir agentes, ou seja, a gente consegue reduzir o tempo de desenvolvimento de agentes em 50%. Né? Então, se vocês querem entregar agentes rápido, contem com o nosso apoio, porque quando a gente vai desenvolver o serviço para vocês, a gente vai utilizar esse acelerador, que vai reduzir o ciclo de desenvolvimento drasticamente. Né? Não dá para você pagar 600, 700, 800 mil reais num agente. Né? Então, a forma que a gente tem para reduzir o custo de desenvolvimento de agentes é usando IA para desenvolver agentes. Aí a gente tem essa propriedade intelectual que a gente vai mostrar para vocês. E uma forte tendência é o trabalho de democratização plena. Né? O pessoal errou muito na democratização com RPA porque partia da premissa que construir drag and drop era óbvio. Aí você colocava o pessoal no programa de democratização, não saía nada do outro lado. Primeiro, que não é só treinamento, você precisa ter treinamento com mentoria e acompanhamento. Tá? Isso a gente faz, né, e estrutura essa linha, né, de democratização. Mas agora a gente tem um lado que é a democratização em copilotos, como o pessoal utiliza as ferramentas de copiloto de uma melhor forma. A galera não sabe fazer engenharia de prompt. O pessoal não sabe utilizar Copilot, não sabe utilizar Gemini, não sabe utilizar ChatGPT, usa inadequadamente. Né? E por outro lado, você vai poder construir agentes e soluções com plataformas como o IPF Automation, Blue Prism ou em linguagem, né, open source, através de prompt, né, o vibe coding aí raiz. Tá? Então, para os próximos anos, a gente vai poder democratizar tecnologia para todas as pessoas. Basta saber escrever em português. Tá? Então, a gente vai sair da era do low code e a gente vai para a era do no code de fato,
Tudo bem? Então, o potencial de democratização, a gente está chamando isso de upskilling e reskilling, é fundamental. E esse papo do item 6, a gente tem que ter com RH, que tem que passar o Pires também para ajudar na parte de treinamento e desenvolvimento. Tudo bem? E a gente tem esses programas também montados. Legal? Tudo bem com relação a essas 6 tendências? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber esses sinais na organização de vocês? Sim ou não? Coloque aí no chat. É isso que a gente está apontando para os próximos anos, só que, novamente, né, reforço, não estamos preparados, né? A gente tem que se preparar, e esse ano, esse segundo semestre, pessoal, é o momento de preparação, né, definir bem os planos, ter um roadmap de evolução do COI, integração dos COIs e colocar alguns agentes no ar para vocês aprenderem. Tá? A melhor forma de aprender é fazendo, né? Pega casos de uso específicos, define esses casos de uso, e esse segundo semestre ele é crítico para 2026. Então, é o momento de planejar, de executar e de pilotar tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Criando realmente um plano de evolução robusto para 2026. Vai dar para fazer tudo isso aqui em 2025? Não. Vai dar para fazer tudo isso aqui em 2026? Não. Mas 2025 é o ano de planejamento, tá? Para que a gente consiga fazer isso da melhor forma e ter alguns pilotos e testes. Beleza? Ótimo. Por onde a gente começa? Primeiro, nós temos um modelo integrado que orquestra e governa a Agentic Process Automation. Então, nós da Practia Publicis Sapient somos pioneiros no modelo de evolução do COI para APA. Tudo bem? Então, a gente consegue definir dentro dos pilares de governança tecnológica, segurança, identificação de oportunidades, delivery, sustentação, consumo, as tecnologias líderes, os hyperscalers, as soluções open source, os casos de uso, para a partir das entradas gerar redução de tempo, empoderar a força de trabalho, gerar ROI e gerar escala, né? Então, o COI de vocês não deve ser mais um COI de RPA. O COI de vocês tem que ter essas características, né? Que a gente, obviamente, dentro do trabalho consultivo, faz essa decupagem, tá? Qual é o esforço para evoluir o COI? Não é baixo, tá? Mas a gente consegue ter evoluções robustas do ponto de vista de esses pilares que eu comentei em pelo menos 3 meses, tá? Então, a partir de um diagnóstico, de um roadmap, em 3 meses você já começa a ter alguns desses elementos já sendo tateados e tangibilizados dentro dessa organização, né? Então, existem discussões de modelos de infraestrutura, de segurança, de ferramentas, enfim, de mudança de metodologia, de documentação, tudo isso está dentro desse nosso modelo que é a integração end-to-end para Agentic Process Automation, né? E nós temos um modelo que vai fazer um assessment da situação atual de vocês e a gente já aponta o nível de maturidade e já coloca o plano de ação em execução num curto espaço de tempo, tá? Então, isso é um modelo que a gente trabalhou fortemente aí os últimos meses para ter bem robusto para já implantar na realidade das empresas de vocês. E só piora, né? A quantidade de ferramentas que vem surgindo é muito grande, né? E obviamente algumas dessas ferramentas vão morrer num curto espaço de tempo. Por quê? Porque você não pode brigar com o hyperscaler, né? Não brigue com o Google, não brigue com a OpenAI, não brigue com a AWS, não brigue com a Microsoft. Eu fiz uma palestra, e aí depois eu posso até compartilhar com vocês esse estudo da comoditização, né? O Janderson tem os dados, mas da comoditização das LLMs, tá? Num curto espaço de tempo, eu estou falando meses, o custo das LLMs caiu da ordem de 100 vezes. Então, o que era caro, agora não é caro. Então, o custo por token reduziu muito, ok? Isso aconteceu com o efeito DeepSeek, né? Quando a DeepSeek lançou o seu modelo open source disponível, né? A OpenAI estava se posicionando como uma empresa de modelos e ela tinha o seu valuation baseado em modelos.
Ó, tem o GPT-3, o GPT-4, vai ter o GPT-5. O valuation dela estava baseado nisso, mas veio a DeepSeek, uma empresa chinesa, uma startup, colocou um modelo com benchmark alto nível superior ao GPT-4o. As ações caíram, o negócio foi um estardalhaço. E onde agora está o foco das empresas de IA? OpenAI, Microsoft, Google, AWS, Nvidia e por aí vai. Features, tudo bem? Então, semana passada, a OpenAI lançou o Agent Mode. Hoje, a Microsoft lançou o Copilot dentro do Edge. O jogo não é mais do modelo, o modelo é commodity. Essas soluções elas vão evoluir para cada vez mais ter funcionalidades. A OpenAI vai lançar um navegador próprio. Aumentou a funcionalidade de geração de imagens. Então, a forma delas criarem valor para o mercado vai ser cada vez mais funcionalidades. Tudo bem? Obviamente, tem caminhos, né? A Microsoft está tomando um caminho, a OpenAI está tomando um caminho, o Google está criando esses protocolos e essas soluções, mas cada vez mais esses hyperscalers vão ter features e vão ter soluções como produto para atender as áreas de negócio. Por isso que essa governança e essa curadoria sobre essas ferramentas tem que ter alto grau de diligência. A cada 6 meses tem que ter um comitê de discussão de ferramenta para entender o que, que entra e o que, que sai, porque vai ser muito dinâmico. E, novamente, a tendência é que essas ferramentas que hoje estão, né, que são as 3, 4 líderes, continuem evoluindo não em termos de modelo somente, mas em termos de funcionalidade para o negócio, facilitando a adoção de vocês. Tudo bem? Isso vale sempre ficar atento. Como que a gente faz esse trabalho, né? Através de um trabalho de discovery estruturado, através de um trabalho de estratégia estruturado, através de um trabalho de evolução do core estruturado, e a gente desenvolve casos de uso e a gente é capaz de desenvolver automações inteligentes cognitivas utilizando IA da melhor forma num curto espaço de tempo, né? Então, obviamente, tem um lado que é Practia, me ensina a fazer discovery para agentes? Sim, a gente faz esse trabalho de consultoria. Mas enquanto isso, a gente já pode fazer nós mesmos os discoveries com a nossa metodologia para já criar 4, 5, 6, 10 casos de uso para alimentar o pipeline para fazer os casos de uso e os pilotos esse ano. Né? Então a gente tem a capacidade de rodar discoveries muito rápidos, já sob essa nova perspectiva, definir bons casos de uso e construir as soluções ainda esse ano. Tá? Então a gente já tem esse modelo de discovery totalmente preparado para esse novo ecossistema que a gente está mencionando. E aí, o que a gente vai buscar é de fato, né, soluções que sejam escaláveis, com uma arquitetura resiliente e que pode ser reaproveitada. O barato da construção de agentes e da arquitetura agêntica é que você pode deixar ela flexível para ser multimodelo, para determinadas funções, e através de engenharia de prompt você pode transformar um agente A num agente B. O potencial de replicação de arquiteturas pré-existentes utilizando principalmente soluções open source é altíssimo. Então aqui a gente vai buscar não somente casos de uso interessante, mas de fato casos de uso replicáveis. E nós, né, com a nossa propriedade intelectual, a gente tem várias arquiteturas base, né, de vários agentes especialistas que a gente já pode plugar para a organização de vocês. Né? A gente já mapeou 100 casos de uso de diferentes tipos de agente que a gente rapidamente consegue desenvolver com baixa customização. Tá? Porque a arquitetura base fundamentalmente é a mesma. Obviamente, vai depender da integração com o sistema, se é SAP, se é Salesforce, se é TOTUS, qual que é o RP, qual é o CRM, como que vai se conectar, se é via, né, Google Meet, se é via Teams. Obviamente tem essas particularidades, mas a estrutura dos agentes ela é altamente replicável e a gente já tem bastantes casos de uso. Né? Só que
a gente precisa trabalhar sobre algo que é inevitável. Se a gente tinha um backlog de RPA desse tamanho, e boa parte desse backlog, inclusive, tinha sido descartado porque a gente não conseguia fazer business case, a gente tem que revisitar o backlog de coisas que a gente reprovou. E quando a gente abrir o Discovery para agentes de A, o backlog vai ser deste tamanho. Ordens de grandeza maior. Vai ser a caixa de Pandora. Planejamento é a arte de escolher o que não fazer. Tudo bem? Então, dentro do nosso processo de desenvolvimento, a gente vai ter que criar uma esteira super ágil, né, que consegue entregar rapidamente valor às organizações e reduzir a pressão pelas áreas de negócio. Sim, falaremos de democratização, mas a gente não pode ter a democratização como única alavanca para tratar o backlog. Nós precisamos, né, equipe de automação, a gente precisa reduzir o ciclo de desenvolvimento de automação já. Ah, eu tenho aqui uma automação RPA tradicional de baixa complexidade. Quanto tempo demora para desenvolver? 2 semanas. Aí você vai ver na prática, liberação de acesso, documentação, 12 semanas. Né? A gente é muito lento para desenvolver automação. Muito lento. Por questões de alinhamento, de acesso, de documentação, de padronização, contratos leoninos, né? Você quer falir a sua iniciativa de automação? Contrato escopo fechado. Você vai ficar brigando com o fornecedor o resto da vida, porque você não tem uma relação de confiança. Vai ficar discutindo se estava dentro ou fora do escopo, porque o processo é muito dinâmico e não vai sair do outro lado. Né? Pessoal, quando a gente está na fronteira do conhecimento, você tem que trabalhar com transparência, com confiança, e você tem que trabalhar com escopo aberto. Escopo fechado tem um lugar específico quando você tem requisitos muito bem definidos, quando você tem estabilidade operacional. Em que processo você tem estabilidade operacional e requisitos bem definidos? Então, parte da dificuldade do desenvolvimento é que vocês muitas vezes escolheram um caminho de escopo fechado e fica muito mais tempo no litígio e na discussão do que no caminho daquilo que é inteligente. Então, façam um bom trabalho de segregação do que é escopo fechado e escopo aberto e tenham bons fornecedores e bons contratos para escopo aberto. Ah, eu não confio no escopo aberto. É porque o fornecedor não te dá transparência, porque não tem um Kanban, porque não tem o Azure DevOps, porque você não consegue enxergar o que o cara está fazendo, porque ele coloca um monte de júnior onde deveria ter sênior. Dá para trabalhar escopo aberto com inteligência, desde que você tenha um fornecedor competente. Tudo bem? Então, é imperativo que nesse novo momento a gente reduza o ciclo de desenvolvimento drasticamente. E aí eu estou falando, né, Janderson, em 50%. A gente precisa reduzir o tempo de desenvolvimento em pelo menos 50%. Tá? Esse material depois eu vou passar para vocês. Vai ficar, obviamente, aqui na tela, né, da gravação. Mas a gente já mapeou mais de 100 casos de agentes de IA que a gente consegue desenvolver a partir das nossas arquiteturas base, né? Então, por um lado tem o discovery, você entender, né, as necessidades das áreas de negócio. Por outro lado, a gente já tem aqui um conjunto de pelo menos 100 agentes que a gente deveria desenvolver o quanto antes, que a gente sabe que vai criar valor em financeiro, RH, compras e por aí vai. Tá? Então, novamente, não falta demanda. Tá? Então, se a gente apresenta isso aqui para a área de negócios, é um carnaval. Isso só vai acontecer se o COE evoluir. Tá? Então, hoje a gente já tem esse modelo de evolução para automação agêntica, para Agentic Process Automation, e esse plano de evolução novamente, né? Você começa a ter sensibilidade e você consegue ter bons resultados a partir de 3 meses. Tá? E qual é a nossa visão? Agora, de fato, tá? De fato, a promessa do Hyper Automation que não se concluiu, né? Mas que você consiga ter uma organização efetivamente autônoma, com agentes trabalhando junto com humanos em 3 anos. Né? Uma força de trabalho efetivamente digital, uso de agentes de maneira extensiva, uso de automação no dia a dia, um trabalho de democratização por linguagem natural. É possível fazer com que a parte de otimização digital do negócio seja muito alavancada em 2 a 3 anos, se a gente começar agora.
né? Então, sim, é possível ter uma organização 100% automatizada, ou seja, todos os processos elegíveis de automação são automatizados, muito mais do que o teto do RPA, como eu comentei, em 2 a 3 anos. Mas, novamente, isso precisa começar já, né? Como que isso acontece? Hoje a gente tem, né, prioritariamente, né, 75% de trabalho manual, 10% de trabalho assistido, homem-máquina, e 15% dos trabalhos sendo feitos por automação. Progressivamente, a gente vai ter que cada vez mais ter trabalhos feitos de maneira totalmente autônoma e trabalhos feitos por humano junto com copilotos, né? No limite de que você vai ter um quarto das suas operações sendo feitas por pessoas unicamente, né? Isso é totalmente execuível quando a gente analisa os processos que as organizações têm, onde estão os FTEs, ou seja, não é papo de abraçar árvore, né? Quando você olha onde estão os FTEs, quais são os processos e o que dá para fazer via automação e agentes com esse novo paradigma de Agentic Process Automation, a gente consegue evoluir e reduzir em 50 pontos percentuais a dependência de humanos. Significa que eu vou mandar 50% da minha força de trabalho embora? Não necessariamente, né? Porque a gente vai, né, fazendo cada vez mais com menos, mas a gente vai estar concorrendo com empresas que vão estar fazendo isso daqui. Nós estaremos concorrendo com empresas que fazem exatamente isso. Como que a gente reduz o ciclo de desenvolvimento em 50%? Né? Como que a gente reduz o ciclo de desenvolvimento em 50%? Usando IA. Né? Então a gente investiu muito tempo e bastante dinheiro, né, para desenvolver agentes que desenvolvem agentes e automações, né? Então a Practia possui uma propriedade intelectual, que é a nossa solução Agent of Agents, que reduz o ciclo de desenvolvimento em 50%. Tá? Mas não é 50% no código, é 50% no todo, porque desenvolver uma solução, desenvolver um agente, desenvolver uma automação não é só código. É o inception, é a história, é a arquitetura, é a documentação, é o código e o provisionamento. Né? Então a gente consegue, a partir desses múltiplos agentes que a gente desenvolveu, dentro dessa solução Agent of Agents, que é propriedade intelectual nossa, tudo bem? Ganhando tempo em cada uma dessas etapas, reduzindo o ciclo de desenvolvimento de 30% a 50%. Ou seja, hoje nós temos uma solução que é capaz de construir histórias, arquitetura, desenho dos agentes, fluxo funcional, documentação e código. Ou seja, a gente consegue fazer agentes 50% mais rápido do que feito unicamente por humano. Daria para ser mais rápido? Daria para ser mais rápido. Daria para ser 75%, tudo bem? Por que é 50%? Porque a gente precisa garantir a qualidade. Então a gente continua tendo, né, uma análise crítica humana ao longo desse ciclo para fazer a revisão. Se fosse para fazer só via vibe coding, né, poderia sair 75% mais rápido. Mas aí é uma grande black box com grandes riscos à segurança. Então hoje é prudente afirmar que a gente consegue reduzir o ciclo de desenvolvimento em pelo menos 50%. Tá? Como é que funciona? Quando você contrata um serviço da Practia de desenvolvimento de agentes. Então, Giba, quero desenvolver um agente que vai fazer web scraping para capturar informações de possíveis leads, fazer uma qualificação, ver histórico no meu CRM e fazer uma recomendação de pitch para o meu vendedor. Inventei agora, tudo bem? A gente coloca na mão do analista e do desenvolvedor a nossa solução Agent of Agents, através de um terminal conversacional que pode estar acoplado ao Teams ou a outra plataforma conversacional, tudo bem? A gente entra com todos esses parâmetros dentro do ambiente de vocês e esses múltiplos agentes, né, são vários agentes que a gente construiu, vão interagir entre si e vão entregar concepção da arquitetura da solução, design, processo de desenvolvimento, histórias no Gira, os cards de desenvolvimento, estimativa de esforço, provisionamento e código e documentação. Tá? A gente desenvolveu essa solução que de fato reduz
o ciclo de desenvolvimento em 50% através de múltiplos agentes. Ou seja, só o que a gente está entregando aqui reduz o custo de desenvolvimento e permite que a gente faça mais com menos. O que a gente sabe, né? Vocês vão ter que trabalhar com consultorias cada vez mais especializadas e a gente vai trabalhar com equipes menores a cada vez mais competentes. Então, esquece um batalhão de pessoas, BPOs, né? Consultorias colocando 50, 60, 100, 200 pessoas, né? O que a gente sabe, né, e o que a gente está se propondo a apresentar para vocês são equipes menores e hiper especializadas trabalhando com ferramentas poderosas para entregar para vocês resultado. Vantagem, é mais barato e entrega mais. Né? Então a gente consegue, com uma equipe pequena, com squads de 2, 3, 4, 5 desenvolvedores e analistas, entregar o que antes a gente entregava com 10 pessoas. É isso que a gente está falando. Esse é o trade-off. Tudo bem? Com uma equipe de 5 pessoas, eu faço o que antes eu fazia com uma equipe de 10 pessoas. Quando vocês forem contratar os nossos serviços. E isso aqui é um exemplo, né, Janderson, de um desenvolvimento que a gente fez, que a estimativa de entrega era de 16 semanas, e a gente utilizou o Agent of Agents, e ele entregou, né, a gente conseguiu, junto com o desenvolvedor e um analista, entregar a solução em apenas 9 semanas. Tá? Aqui é um exemplo de um output que o Agent of Agents gera. Ele gera a arquitetura da solução, fluxograma funcional, e ele cria, inclusive, esse modelo, né, em BPMN. Aqui, obviamente, está no modelo linear, né, não está no modelo de raias, mas ele cria, inclusive, essa visão funcional da solução. Tá? Então, é um modelo que já está produtivo e a gente consegue, né, entregar para vocês, né, e implantar dentro da empresa de vocês num curto espaço de tempo. Giba, gostei. Eu quero o Agent of Agents para mim, sem os desenvolvedores da Praxis. Posso ter? Pode. Tudo bem? A gente faz um trabalho de instalação, de configuração, de parametrização e a gente faz um trabalho de acompanhamento para que a sua equipe saiba utilizar o Agent of Agents. Tudo bem? Então eu quero ter essa solução para a minha equipe hoje reduzir o ciclo de desenvolvimento. A gente faz um trabalho de preparação, de personalização e de implantação para a sua empresa com acompanhamento e capacitação. Tudo bem? Obviamente, o mais fácil é contratar o nosso serviço porque isso aqui já está embutido. Mas se você quiser contratar a solução para dentro do seu ecossistema, é totalmente execuível. Tudo bem? Aqui eu tenho o Agent of Agents trabalhando dentro do Claude, tá, da Anthropic, junto com o N8N. Tudo bem? Então aqui ele está gerando o código e a documentação utilizando o Agent of Agents por trás. Tudo bem? E eu estou pedindo para ele construir um agente que cria vídeos no VO3 do Google. Tudo bem? O Agent of Agents ele cria um arquivo JSON que eu estou jogando aqui no N8N e ele já cria o fluxo da solução. Né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho. E além disso, além do fluxo no N8N desenvolvido, ele já cria toda a parte da documentação. Além, né, do desenho da arquitetura da solução e tudo mais, e todos os conectores aqui, como vocês podem ver. Né? Então, novamente, né, por trás disso tem toda a nossa propriedade intelectual. Nesse caso aqui, a gente está fazendo sobre o Claude, né? Mas, novamente, isso aqui está reduzindo o ciclo de desenvolvimento na ordem de 50%. Né? Eu vou deixar agora para o Janderson apresentar. Ele vai mostrar aqui ao vivo, né? Mas qual que vai ser a brincadeira? Né? Janderson, se você puder explicar um pouquinho das vantagens do Agent of Agents, e a gente vai colocar um prompt, né, Janderson? E a gente vai ver ele trabalhando aqui em tempo real para vocês verem o que ele consegue gerar em termos de artefatos, tá? E aí eu volto na parte final para fazer o fechamento com vocês. É com você, Janderson. Legal, estamos escutando bem, hein? Então? Sim. Então tá, boa noite aí, pessoal. Eu vou fazer só um pitch bem rápido de algumas questões complementares, já mais olhando do ponto de vista técnico, tá?
Vocês estão vendo aí a tela do meu PowerPoint aí, tá ok? Acho que sim, né? Tá aparecendo aí, Sim. tranquilo. Show. Isso que o Giba falou, agora a gente vai descer um degrau para a parte técnica operacional. Isso faz parte do grupo Publicis, que a gente chama de AI Labs, né? E uma grande, dentro de um grande guarda-chuva que a gente está, tem milhares de desenvolvedores e times, e onde nós também a gente faz parte. Eu estou no time técnico de desenvolvimento de código do que a gente chama de Core AI, que é o que o Giba falou. Isso é uma representação onde a gente tem algumas camadas de orquestração de agentes, providers e fundações de LLMs, e que a gente se conecta com o ecossistema de LLMs para entregar tanto dados estruturados quanto não estruturados de uma forma muito rápida. Então, a gente usa de todo o investimento que a Publicis fez global para entregar local como se fosse uma startup, ou seja, muito rápido. Então, ela criou essas camadas que faz com que a gente possa acelerar isso muito rápido, tá? Então, a gente migrou de um processo de automação, onde a gente faz um processo muito mais agêntico, e isso está sendo usado em todo o ciclo de desenvolvimento de software dentro da Publicis, ou seja, a gente cria um objetivo e a própria IA gera planos, ações e respostas, claro, sempre com a ajuda do humano, né? E aqui está um pouco da representação do que o Giba falou, tá? A complexidade que é para criar um agente de IA. Então, quando do início da conversa até um agente de IA ir para a produção, a gente tem um ciclo de vários itens que precisam ser percorridos, principalmente quando a gente está falando de design, segurança, arquitetura, que a TI tradicional, que o COI tradicional, que todos os setores departamentais que olhavam por uma modelagem anterior estão, assim, simplesmente estão bloqueados. Então, o pessoal quer entender tudo para depois fazer agentes, ou quer fazer aplicações só depois de entender tudo. E as coisas não estão assim. A gente está fazendo, está criando, está aprendendo e está iterando, né? E a gente vê que isso aqui cria uma barreira enorme, que a gente gera um potencial de gerar inovações que poderiam ser geradas em semanas, acabam ficando para meses, né? Então, por exemplo, agora abriu um estudo sobre a questão de por que multi-agents falham, né? Que é aquilo que o Giba nos trouxe. Então, existe uma série de itens que a gente precisa percorrer, que em vez de meses, nós aqui na Publicis, na Practia, a gente tira essas questões da frente por meio da nossa solução de aceleração. Então, um monte de barreiras que teriam para adoção e para colocar os agentes em produção, a gente diminui esse potencial de falhas, tá? Então, a gente acelera muito esse processo de ideia para a produção. E eu quero trazer um caso bem real aqui que a gente vive constantemente, que é a questão do order to cash, tá? O order to cash praticamente é o DNA, a vida da empresa, tem muita coisa acontecendo no order to cash, e ele tem um potencial muito grande de usar agentes de IA no order to cash. Aqui é uma representação do order to cash dentro do que a gente chama lá dentro da Epsilon, que é uma das empresas do grupo, que na verdade cada dia dentro da jornada é uma nova jornada de consumo. Então o consumidor que consumiu no dia 1 não é o mesmo consumidor que consumiu no dia 30 nem no dia 60. Então a complexidade vai aumentando e cada vez fica mais difícil responder para isso. Mas o que acontece, né? Acaba que os times técnicos de TI, todo mundo, um monte de gente bota um monte de barreiras, objeções, e aí tu tem lá pessoas do estratégico querendo acelerar, mas gera um freeze, isso, né? Todo mundo fica congelado, não sabe para onde ir. Mas eu queria demonstrar aqui
Como é que a gente pode pegar com um pequeno exemplo, tá, do dia a dia aqui que acontece, que a gente recebe, como é que isso pode ser potencializado, tá? Então aqui, ó, a gente recebeu por exemplo, aqui eu tirei os dados da pessoa, né, da empresa. Tô com uma demanda aqui que eu acho que dá para automatizar, né? A gente recebe diariamente uma planilha por e-mail com pedidos, né? O processo é sempre o mesmo. Abrir e-mail, baixar a planilha, abrir Excel, copiar os campos e preencher no sistema. O que eu vou fazer agora aqui? Eu simplesmente vou pegar a demanda que a pessoa nos passou e vamos colocar lá no nosso Agents of Agents, tá? Que é uma das nossas camadas aí de abstração, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele já está começando a decupar a partir daquele problema inicial, que foi uma conversa bem simples. Ele já está começando a gerar uma abstração formalizada do processo daquela conversa se tornar um produto em produção. Então imagina, né, pessoal? Dessa conversa sairia uma reunião, que daí teria mais 1.000 reuniões, mais 1.000 e-mails, falar com mais milhares de pessoas para chegar a definições. Aqui a gente está dizendo o quê? Que a própria IA pode nos ajudar a cortar caminho e gerar um monte de documentações e decisões baseadas no modelo e na cultura da empresa, já entregar artefatos que precisam ser feitos, né? Então, arquitetura, plano de implementação, e também já entregar, daí você vai dizer, mas o time técnico vai querer falar com vocês, Janderson, o time dos devs. Não tem problema, chama eles para conversa, já vamos entregar código conforme a especificação deles, para eles poderem já usar esse código até testar como uma prova de conceito em semanas, tá? Giba, tá aí? Tá junto aí? Exatamente. Acho que o ponto fundamental é que ele é um companion que ajuda desde a parte da concepção, tá? Até a parte de estratégia. E acho que vale mencionar, né, Janderson? Poxa, mas eu tenho a questão de acesso, cofre de senha, tem a questão de se vai ser via UI, via API. Como é que eu dou contexto? Imagina que a gente está dentro do ambiente do cliente. O Agent of Agents ele está rodando dentro do ambiente da organização e eu posso colocar informações mais contextuais. Aqui a gente está sendo um pouco genérico na demonstração, Sim, por questões óbvias, né? sim. Mas comenta um pouquinho do quanto ele consegue avançar, inclusive na parte do código, né? De conexão com o banco de dados e conexão com APIs e outras coisas. Aqui tem o que não está sendo mostrado aqui, que em paralelo a gente tem um processo de engenharia de conhecimento para montar uma base estruturada da empresa. Então, como tu disse, né, se a empresa tem documentos que ela quer usar do SharePoint, banco de dados, entrevistas e reuniões feitas pelo Teams, tudo isso a gente vai vetorizar e vai criar camadas que vão ser usadas dentro do Agents of Agents, tá? Ou seja, a gente vai usar um conhecimento que é da própria empresa também. Então, ou seja, não é a IA simplesmente fazendo tudo sozinha, né? A gente tem um processo que é nós, com o nosso know-how, a empresa trazendo a sua cultura e o seu processo de aceleração, e a IA entregando o que pode ser acelerado, como tu falou muito bem, nas etapas do processo, tá? E o protocolo pelo qual a gente está demonstrando aqui, né? A gente já está utilizando o protocolo MCP, né? Que foi o protocolo desenvolvido pela Anthropic e que agora está difundido para conexão com as LLMs. E a gente tem a capacidade, inclusive, de orquestração, né, Janderson? Ou seja, não é só o desenvolvimento do agente, tem toda a parte de provisionamento, orquestração. Se você puder comentar um pouquinho, né, a parte do MCP, do Agent to Agent também, do ADK, se puder comentar rapidamente. Aqui a escolha foi feita por Google, né, ecossistema Google, porque foi na demonstração e que a gente está tendo
uma resposta muito grande junto com a Google, né, trabalhando com a engenharia da Google, para ter essa resposta. Mas a gente é agnóstico no caso ao processo de LLM, né? No caso, mas Janderson, eu não quero usar Google, eu não quero usar Gemini, eu quero usar Azure OpenAI. O modelo para nós é indiferente, porque a engenharia de conhecimento que tem por trás aqui do Core AI e do Agents of Agents, ela vai ser agregada ao processo, tá? Perfeito, perfeito. Janderson, o tempo de setup, né? Ou seja, nós vamos iniciar o desenvolvimento dentro de um cliente, né? Deixar o agent to agents liso, treinar a equipe, parametrizar para o contexto da organização, seja para a gente desenvolver ou a equipe do cliente. Quanto tempo? Ordens de grandeza. Assim, ó, a gente tem uma reunião, na verdade até o processo inicial é muito rápido, né? A Uhum. gente tem, na verdade, o que demora mais mesmo, o pessoal até fica assim, não, mas já setup inicial para começar 1, 2 semanas, tá? Já podemos estar usando já na prática, entregando artefatos, tá, Giba? É Perfeito. isso que acontece. E aí já entregas em produção, end-to-end, 9 semanas, mais ou menos, né? Isso. Que a gente vai fazer Tá. todo o trabalho de acompanhamento com vocês, né? Para garantir, de fato, né, que a solução esteja totalmente parametrizada. E a nossa tese é que a gente consiga fazer, de fato, sprints de 4 semanas, entregando agentes, né, num curto espaço de tempo, reduzindo custos. Obviamente, né, tem um human in the loop, o agente ele não está gerando soluções autonomamente, não ainda, né, mas a gente consegue reduzir bastante o ciclo de desenvolvimento. Maravilha, É. Janderson. Só para finalizar, né, no caso, por exemplo, aqui já tem um processo que teve feito uma execução em back-end e o próprio sistema faz um relatório de revisão do código, né? Ou seja, ele faz uma crítica no próprio código e já traz o código revisado. Por exemplo, né? Ele estava usando no código inicial um Gemini 1.5, mas ele viu que já o mais atual era o Gemini 2.0. Então ele já fez essa revisão e já mudou no código, tá? Então é só um detalhezinho aqui para a gente ver. Pô, Ótimo. eu fui curto aqui, porque senão a gente fica horas aqui, né, fazendo. A gente está totalmente à disposição, pessoal, para apresentar para vocês a solução, entender o contexto para implementar, seja na parte de estratégia do COE, seja na parte de discovery, seja na parte de desenvolvimento, utilizando ou não o Agent of Agents. Nossa expectativa é que a gente consiga apoiar as organizações nesse novo momento, né? O objetivo aqui era, primeiro, né, mostrar nosso ponto de vista, mostrar para vocês que a gente precisa de fato acelerar, né, o ciclo de desenvolvimento e, novamente, nós somos aí protagonistas e pioneiros dessa mudança dentro da fronteira do conhecimento. Eu quero só mostrar um último slide para pacificar, né, o nosso papel e acho que com isso a gente encerra. Qual que é o papel da Practia, né? As empresas elas vão ter de fato, né? Eu vou passar aqui rapidamente. A gente quer que essa orquestra funcione muito bem, né? A gente tem as pessoas, as áreas de negócio, os robôs RPA, os agentes, né? Vocês vão ser o maestro, vocês lideram essa iniciativa, né? Vocês fazem com que, né, tecnologia, hyperscalers, cloud, curadoria de ferramentas, estratégia de negócios funcione, né? Como maestro não é a consultoria, né? Vocês são os maestros liderando as iniciativas a partir do C-level da organização de vocês, né? Qual que é o papel da Practia, né? A gente está ali no cantinho, né? No cantinho superior direito, né? Vocês conseguem ver ali a gente como produtores. A gente vai fazer a parte que vocês não querem fazer. A gente vai ver se o local do espetáculo está certo, a gente vai ver se os ingressos estão certo, quantidade de meia entrada, se todos os músicos chegaram, se os instrumentos estão afinados, né? A gente vai fazer a mixagem de som. A gente fica realmente, né, num papel de bastidor para que o show aconteça, tá? Então, entenda que o papel da consultoria não é um papel
de competição, né? A gente não está competindo com o protagonismo de vocês, mas sim, né, apoiando para que vocês façam da melhor maneira esse show, né? Façam com que essa orquestra funcione da melhor forma. Gostaria de agradecer a todos e, novamente, deixamos nossos contatos à disposição para marcar um bate-papo específico conforme a necessidade. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.